Talvez nem todos saibam, mas Michael Bisping, atualmente, é cego de um olho. A notável história, de como o lutador de 43 anos perdeu a visão do olho direito e, ainda assim, se tornou o primeiro campeão britânico do UFC na história, é contada em um novo documentário, chamado O Bisping, lançado este ano e dirigido por Michael Hamilton. A lesão no olho tirou minha identidade, diz o ex-campeão dos pesos médios. Quando Bisping concordou em lutar contra Vitor Belfort em 2013, ele sabia que vencer o brasileiro poderia levar a sua primeira luta pelo título mundial no UFC. O que ele não sabia era que a luta seria a última vez que ele entraria no octógono com visão nos dois olhos. No segundo round, Belfort acertou um chute na cabeça que acabou com a luta e que levou a um descolamento de retina no olho direito de Bisping. Ele inicialmente tratou a lesão em particular, temendo que os profissionais médicos o impedissem de lutar, e 3 meses depois venceu Alain Belcher por decisão técnica unânime. A essa altura, porém, seus sintomas haviam piorado a ponto de ele não poder mais adiar a consulta com um médico. 6 cirurgias depois, sua visão permaneceu irreparável e sua carreira de lutador parecia ter acabado. O lado mental foi de longe a parte mais difícil, diz Bisping. Eu tinha acabado de me mudar para a América. As coisas estavam indo bem nessa nova vida na Califórnia, mas não estávamos financeiramente seguros e tudo foi tirado. Passei por depressão, sentia pena de mim mesmo e bebia demais porque não podia fazer nada. Minha identidade inteira foi tirada. Apesar da perda de visão, declínio em sua saúde mental e insistência dos médicos sobre o fim da carreira, Bisping nunca pensou em se aposentar. Fisicamente me sentia ótimo, diz ele. Eu ainda podia fazer isso, mas não consegui ser liberado para lutar. Eles diziam, não, nós não permitiremos que volte a lutar, por causa do seu olho. Fui forçado por um ano a não fazer nada que pudesse aumentar minha frequência cardíaca, para permitir que o olho se curasse, e isso foi muito desafiador. No entanto, após esse período, contrariando o pensamento dos médicos, Bisping acabou lutando novamente. E de novo. E de novo. De fato, 3 anos depois de ficar cego do olho direito, Bisping conquistou o título dos médios do UFC ao nocautear Luke Rockhold. Mas como Bisping foi liberado para lutar e como foi competir com um olho? Em Bisping, em The Michael Bisping Story, ele conta como ele o escapou e enganou o seu caminho através de uma série de testes por profissionais médicos, antes de obter a aprovação. Na verdade, apenas Bisping e seus membros próximos conheciam toda a extensão de seu problema. Dentro do octógono, os principais ajustes que ele teve que fazer foram em relação à percepção de profundidade, com a qual ainda luta até hoje. Eu ia pegar coisas, errava em algumas ocasiões, e depois pegava na terceira vez, diz Bisping. Foi o mesmo com o soco, eu estava socando o ar, mas depois você se adapta e seu cérebro meio que mede a distância. Foi difícil, desafiador e definitivamente um período de adaptação, mas cheguei lá no final. Ao longo do documentário, Bisping mostra um lado emocional em contraste com o personagem impetuoso e franco que ele retratou em sua carreira de lutador. Seja falando sobre sua lesão no olho, os problemas que sofreu ao crescer em Cliterói ou as dificuldades em aceitar a derrota, Bisping não tem medo de expressar seus sentimentos. Eu nunca tive ambição, nunca quis ser alguém. Eu não me importava. Quem se importava se eu não fosse à escola? Quem se importava se eu fosse preso? Bisping diz que discutir suas emoções da maneira que ele fez durante o documentário é algo com o qual ele lutou durante sua carreira. Eu tinha esse mecanismo de defesa, especialmente depois de uma derrota, de tentar minimizar as coisas, diz ele. Mas por dentro você está arrasado. Isso é uma coisa que teria me ajudado a tentar controlar minhas emoções. Ser honesto certamente teria ajudado. Desde então, ele construiu uma carreira na mídia, comentando e fornecendo análises para o UFC e participando de vários podcasts. Olhando para trás. Com um olho só. Risos. Perdoem a piadinha infame, ele luta para se identificar com a pessoa que costumava ser. O meu lado lutador, e eu não diria que está morto, mas está definitivamente suprimido, diz ele. Mas eu sento no cage agora, comentando sobre lutas, e vejo o que esses caras fazem uns com os outros, e eu penso que eles estão loucos, e eu costumava fazer isso. É uma loucura.
Entre os outros grandes nomes que aparecem no documentário estão as estrelas do MMA Georges St-Pierre e Rashad Evans, e ambos citam Bisping como uma grande inspiração. Eles são lendas, não há quem esteja acima de George, e para eles dizerem o que disseram, é de uma grande humildade, diz ele. Rashad Evans de fato aparece chorando, por se mostrar orgulhoso do que eu consegui fazer. Entende? É difícil encontrar palavras para definir isso. Todo mundo no filme disse as coisas mais legais, e eu sou apenas um idiota de Cliteroy, você entende o que quero dizer? É incrível, realmente é enlouquecedor.